Olá, amigos, bem-vindos. Eu sou o Rogério Betim. Eu abri essa live aqui, agora à noite, para conversar com vocês a respeito desse assunto polêmico que é o artigo 13. Ele já está sendo falado há muito tempo na internet, no YouTube, e ontem o Parlamento Europeu aprovou a lei do artigo 13, então vai virar lei. Teve algumas modificações, por exemplo, até já estão tirando sarro, né, porque o artigo 13 era número 13, que é um número maldito aqui no Brasil, agora virou artigo 17, quer dizer, agora a culpa é do Bolsonaro, né, até falando isso, agora é artigo 17, e é verdade, não é mais artigo 13, é artigo 17, agora só falta colocarem a culpa no Bolsonaro, tá bom? Mas o que acontece? Esse artigo 13, eu não vou explicar o que é, eu vou só comentar o que vai ser daqui para frente, se é motivo de muita preocupação ou não e por quê, tá bom? Mas rapidamente o artigo 13 diz que se no meu vídeo tiver alguma imagem, no meu vídeo, em vídeos, né? Vídeos na internet, publicações, post no Twitter, até no Zap Zap, no Facebook, se tiver imagem que tenha direitos autorais, tem que pagar por aquela imagem. Por exemplo, se no meu vídeo eu mostrar um trechinho de um filme ou de alguma coisa da Globo ou uma música de algum artista, até agora existe os direitos autorais, né, que é o flag, strike do YouTube, só que isso vai piorar. O governo está autorizando que as empresas processem o YouTube, o Google, o Facebook por causa disso, e não o meu vídeo. Porque até agora, se eu copiar alguma coisa que tenha direitos autorais, seja programa de TV, música, coisa assim, eu que respondo por isso e o meu vídeo. Mas esse artigo 13 está fazendo com que a plataforma, o YouTube, o Google, o Facebook, é que respondam por isso. Por isso que está muito polêmico. Tá? Mas eu vou mostrar a vocês que não é motivo de tanta preocupação assim. Porque como é muito polêmico, está sendo muito discutido, tem muita pressão, né, do lado da população. E o que foi aprovado ontem virou lei, mas ainda não está em vigor ainda. Então, a partir de amanhã, nada muda. A partir de semana que vem, do mês que vem, nem do ano que vem, nada muda. Porque lá na Europa, eles vão dar 2 anos para os países se adequarem a essa lei. Então, vai ter 2 anos para se discutir e cada país vai implantar do jeito que achar melhor, então não vai ser tudo igual na Europa. Claro, vão ter que respeitar a lei europeia, mas a Inglaterra, por exemplo, pode sair da Europa, então já não vai valer para a Inglaterra. E alguns países pode ser mais brando. Outra coisa que também pode acontecer, o Google, o YouTube pode fazer acordo com as grandes detentoras de direitos autorais, de músicas, e permitir e liberar o conteúdo na plataforma. Tá? Um ou outro que não fizer acordo, pode acabar saindo. Mas tem uma nota aqui do YouTube, do Google, que eu vou mostrar a vocês, eu vou ler aqui a vocês. Ontem saiu uma nota do Google a respeito disso, dizendo assim, ó, os detalhes são importantes e estamos ansiosos para trabalhar com políticos, editores, criadores e detentores de direitos, à medida que os países membros da União Europeia adotarem essas novas regras, afirmou o Google no comunicado. Então, não está mais tão preocupante assim, tá bom? Hoje o Nando Moura postou um vídeo, despedida do YouTube, e ele falou bastante a respeito disso, deixou o povo muito assustado por causa dessa aprovação do artigo 13, mas um outro youtuber grande, o Peter, do canal Ei Nerd e também do canal Peter aqui, postou um vídeo hoje também, indo no sentido contrário ao que falou Nando Moura, dizendo que não é para se preocupar, não é tão grave assim. Opa, deixa eu arrumar aqui. Não é tão grave assim, e pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, pelo que eu já percebi, eu fiz várias pesquisas agora à tarde, eu estou mais inclinado ao que o Peter está falando, que não é um caos, não é o fim, tá? Tudo vai se adaptar.
Tá? Vamos dizer que vai se encontrar um meio termo. Tanto as plataformas Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter e outras redes sociais, Instagram, vão encontrar um meio de continuar trabalhando, continuar publicando os conteúdos e as empresas vão ceder um pouco também. Né? Talvez caia um pouco a nossa monetização, porque vai ter que repartir com eles, quando for repartir, ou talvez não mude tanto. Tá? O que eu quero garantir a vocês, isso aqui é eu que estou falando, tá? O que eu quero garantir a vocês é que não tem como o mundo ocidental e civilizado, não tem como eles sobreviverem sem as redes sociais, sem as grandes redes sociais. Não tem como a Europa, o YouTube ser desligado da Europa, o Facebook, o WhatsApp, Twitter, Instagram, as grandes redes sociais, não tem como acabar da noite para o dia. Se por um acaso, daqui uns 2 anos, acontecer de ficar muito dura essa lei, muito rígida, e as plataformas resolverem desligar o conteúdo deles lá na Europa, por exemplo, vamos pensar num pior. Se eles resolverem desligar, é uma questão de horas ou de dias para ocorrer uma revolução e as coisas voltarem, de ter muita pressão popular. Não dá mais para sobreviver. As pessoas usam o WhatsApp, Facebook, YouTube, Google para fazer comércio, para fazer negócios. As empresas sobrevivem por causa disso. Quando aconteceu no Brasil aqui de alguns juízes deixar o WhatsApp fora do ar por causa de algumas horas, várias empresas perderam muitos negócios, profissionais liberais, então não dá para ficar sem as plataformas maiores da internet. Então, pelo que eu pesquisei, pelo que eu andei lendo, é preocupante? Pode causar dano, pode causar um pouco de censura, um pouco de a gente não poder falar isso, não falar aquilo, toma cuidado, não pode postar vídeo ou marca disso, marca daquilo, pode acontecer, mas não é esse horror que está sendo pintado não é essa preocupação toda não, tá? Por exemplo, se aqui atrás do meu vídeo tiver assim uma caixa de cereal, né, do Nescau, não é por isso que o meu vídeo vai ser bloqueado, não é isso que vai fazer com que as empresas processem o YouTube, o Google, por exemplo, se eu tenho uma camiseta aqui com um logo de um personagem infantil, alguma coisa assim, tá? Eu acho que não vai ser tão radical assim, tá bom? Então, isso que eu tinha que passar para vocês, queria comentar, já tinham me pedido para falar a respeito disso. A minha opinião é essa, pelo que eu vejo, pelo que eu já estudei, pelo que eu já vi, não tem como o mundo ser desligado das plataformas sociais por causa de direitos autorais. O que vai acontecer é um pouco de meio termo. A gente provavelmente não vai ter tanta liberdade de postar as coisas assim, mas não vai ser radical não, a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso. E tudo que for ocorrer de mudança, vai ser no mínimo daqui uns 2 anos, tá? Não é para já, não. Até lá, muita coisa pode acontecer ainda, tá bom? Outras plataformas podem surgir, outras leis, tá? Mas a gente tem que se preocupar, tem que comentar, tem que falar, tem que pressionar. Não é uma coisa assim, vamos relaxar e pronto, não vai ter problema. Não, a gente tem que ficar atento e tem que pressionar, tá bom? Vamos, agora eu vou ler alguns comentários, eu quero ver o que vocês acham disso tudo. Se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, o que vocês acham, tá? Se vocês estão mais inclinados pelo que disse o Nando Moura e outros youtubers, ou se pelo que disse o Peter, não sei se vocês viram o vídeo do Peter, que não é para causar tanta preocupação, tá bom? O Itamar está dizendo aqui, aparecendo a marca da minha geladeira. Pois é, tá aparecendo ali, ali é o freezer, né, Brastemp, olha só. Mas não é, então, isso aí é um exemplo, né, do que o artigo 13 talvez radicalmente poderia prejudicar. Mas não é isso que vai acontecer não, né? Tá aparecendo ali o micro-ondas também, né, Brastemp. Então, água mineral tá ali, Ouro Fino, tá vendo? Marcas estão por todo lugar. É muito difícil você fazer um post na internet, um vídeo e não ter marca nenhuma. Talvez um dos que mais conseguem fazer isso é o Whindersson Nunes, porque ele grava vídeo sem camisa e no porão da casa dele, se ele quiser, não tem nada de propaganda lá. Aí sim, é só ele não falar nenhuma marca, o Whindersson tá liberado, tá bom? Mas vamos ver o que vocês estão falando aqui. Frisa 1, concordo com o Betim. Rei dos vídeos Xará, tô assustado. Vamos ver aqui. Elizabeth Batista tá falando, me engana que eu gosto. Não sei se é para mim que ela tá falando ou se é para outra pessoa.
Ah, e tem essa também, ó. O S Gamer, canal S Gamer tá falando aqui, ó. Isso vai chegar aqui também, pode ser daqui um ano ou dois, mas vai chegar. Isso já é óbvio. Então, isso que eu tô falando, que vai demorar 2 anos para ser implantado, é lá na Europa. Tá? Não é aqui. Aqui no Brasil nada muda. Né? Se duvidar, é que assim, é que a sorte nossa é que o Bolsonaro foi eleito, então fica mais difícil de controlar a internet, controlar a mídia, tá? Mas às vezes eu acho mais fácil ter algum problema aqui no Brasil do que chegar da Europa para cá. Tá? Não tanto por causa do Bolsonaro, mas assim, nossos políticos, se depender do Congresso Nacional, aí sim, se fosse o Congresso que estava o ano passado, era mais fácil o nosso Congresso atrapalhar aqui, né, a liberdade de expressão do que lá o pessoal da Europa, tá bom? Então, se continuando do jeito que está, isso, se chegar no Brasil, vai ser daqui 3, 4 anos. Claro, mudando na Europa, sendo algo importante que muda na Europa, as plataformas são globais. Talvez o Google, o Facebook, o YouTube vai se adaptar para o mundo inteiro, tá bom? Mas não é causa de preocupação nenhuma por enquanto, tá? É de a gente ficar atento, comentar, observar e ir se adaptando. Vamos nos adaptando, tá bom? Ah, Ana Beatriz está dizendo, querem calar os bolsonaristas, mas não vão. Vamos ver aqui. Vinícius dizendo, Betinha, é sério, o nome do artigo mudou, é artigo 17. Pois é, eu acabei de falar no começo do vídeo, né? Agora não é... Peraí, eu tô terminando a live. Peraí que meu filho veio aqui. Então não é artigo 13, é artigo 17. Só falta pôr a culpa no Bolsonaro agora, né? Mas não tem nada a ver, tá bom? Leandro Guimarães, Betim, por que o Nando Moura faz tanto sensacionalismo? Olha, não sei, não sei. Né? O que eu sei, e isso independente do Nando Moura, tá? Não estou falando do Nando Moura. O que eu sei é que sensacionalismo, tragédia, preocupação, pânico, isso gera mais visualização, gera mais, isso se alastra mais. Né? Então, se você vem aqui, faz um vídeo e dá uma boa notícia, o alcance do vídeo é tal. Se você chega aqui e dá uma péssima notícia, o alcance do vídeo é maior. Então, viraliza mais, né? Dá mais repercussão. As tragédias e as notícias ruins dão mais repercussões, tá bom? Por isso que muitas vezes a imprensa faz isso, né? Faz tempestade num copo d'água. O canal Aviões e Músicas, lá do Lito Souza, ele costuma criticar a imprensa por causa disso, que tem às vezes desastre de avião e a imprensa culpa um monte de coisa, fala um monte de besteira, causa sensacionalismo, pânico, e o Lito sempre fala, gente, não é bem assim, a imprensa aumenta muitas coisas, atrapalha muito, tá bom? Gente, eu vou encerrar então por aqui, e se tiver alguma novidade eu comento com vocês, comente aqui, a gente vai conversando nos comentários, tá bom? Era isso que eu tinha que trazer para vocês, falar, muita gente já pediu, tá, para eu falar a respeito desse artigo 13, essa é a minha opinião. Nada vai mudar por enquanto. Daqui a uns 2 anos lá na Europa, se mudar, e não tem como o mundo ocidental capitalista sobreviver sem as grandes plataformas sociais. Não tem como mais desligar Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, não dá para desligar. O povo não vive sem, principalmente por causa de negócios. Não é só por causa de vício e rede social, é negócios. Isso tudo é negócios, tá bom? Não dá para viver sem, tá bom? Então podemos ficar tranquilos, não vai ser esse monstro que estão falando não, tá bom? Mas vamos ficar atentos, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Gente, valeu, obrigado por terem assistido, até mais, tchau, tchau, um abraço.